minhas anotações. Tem 50 páginas, mas acaba hoje. Amém? Querido, eu gostaria de conversar com vocês sobre um homem de Deus, está lá no Velho Testamento, e ele teve uma experiência que a maioria daqui da igreja gostaria de ter. Ele escutou a Deus audível, né? Ele escutou a Deus, a voz de Deus, só que ele fez ao contrário. Então, eu queria falar sobre Jonas com vocês. Sobre Jonas. E Jonas, ele é, para quem cresceu na igreja, sabe da história de Jonas, né? Como eu tô regulando o som, pediram para mim abaixar minha voz ali. Espera só um minutinho, tá? Chega lá. Ficou bom? Melhorou? Então tá bom. Senão fica ruim, né? Ficar gritado. Então eu queria abrir Jonas 1, lá do começo. Deixa eu. Esse. O Senhor deu a mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava indo para Társis. Comprou uma passagem e embarcou para Társis, a fim de fugir do Senhor. Querido, só para a gente começar, quem aqui já teve vontade de fugir de Deus? Quem aqui já teve vontade de correr para o lado ao contrário? Porque tem hora que a gente olha para a Bíblia, a gente olha para esses homens de Deus e, sim, esse é um aspas aqui. A gente pensa assim, por que Jonas? Deus falou com ele. Mas quem nunca quis correr de Deus? Você quer mesmo isso de mim, Deus? Você quer que eu faça isso mesmo? E Jonas ele só fez aquilo que provavelmente, eu vou falar mais para frente, eu não vou entrar agora no que eu quero dizer exatamente sobre a mensagem, e até para depois para o Elin lá colocar para subir o vídeo, o tema dessa mensagem é conhecendo a Deus. Querido, e Jonas, Deus deu uma mensagem muito clara, vai lá e fala sobre julgamento. E quando eu e você olhamos para isso, a gente está falando assim, poxa, Deus pediu para Jonas e falar para eles algo que era muito importante. E querido, e não sei se você percebeu que existiu um Jonas na sua vida. Um dia alguém teve que falar para você, ei, você está indo para o inferno. Ei, você está indo para o inferno. Teve um Jonas na minha vida. E eu sou grato a Deus, né, pela minha tia, pela família dela. Ela foi a Jonas na minha vida, porque um dia ela me levou para o evangelho. Ela apresentou essa mensagem. Mas Jonas tem uma característica que eu quero trabalhar um pouquinho mais para frente com você. Jonas simplesmente olhou assim, Deus, eu não vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Eu vou para o outro lado. Então, pensa comigo, querido. Não é muito mais simples você fugir da vontade de Deus? Porque quando a gente olha para a vontade de Deus, a gente fica pensando, mas e as minhas vontades? E os meus sonhos? E os meus desejos? E as minhas realizações? Mas isso não é o caso do Jonas, tá? Eu só estou só pensando alto, tá? Só pensando alto. Vocês estão pensando alto comigo. Quando o Jonas foi para a embarcação, e aí vem uma situação que eu acho interessante, né? Tinha um povo tudo no navio bonitinho, fazia a viagem certinho ali, aí entra o Jonas no barco. Nunca aconteceu nada, de repente a tempestade. E eles tentam, e eles vão para um lado, vão para o outro, e aquela tempestade piorando. E aí Jonas, sabe o que ele estava fazendo? Eu não vou ler tudo, tá? Mas se você quiser ler, são 4 capítulos, muito rapidinho, bem simplesinho o livro. Então, se você falar assim, eu nunca li um capítulo inteiro, ou um livro inteiro da Bíblia, vai ler Jonas, 4. Rapidinho você lê. Aí você já pode falar, eu li um inteiro.
Querido, quando Jonas entrou naquele barco, ele levou o problema para os outros. Ele levou o problema que era dele para os outros. Aí veio a tempestade. E aí eu sei que a gente tem que ter uma paz do Senhor. É uma paz diferente. A Bíblia fala que existe a paz que excede todo entendimento. Mas tem gente fazendo coisa errada com paz, dormindo no barco, no meio da tempestade. Fingindo que não é com ela. Tem muita gente que está nesse mundo fingindo que o problema não é ela. Porque a solução dela são as conquistas delas, é o dinheiro dela, é aquilo que ela faz, aquilo que ela tem, ou o dom que ela tem. Mas isso não vem ao caso, isso aqui é só um extra, porque você para pensar, estava tendo uma tempestade, e aí tem um outro ponto do barco que eu gostaria de falar também, é que esse mundo é muito parecido com esse barco. Eles estão tentando remar, mas não conseguem chegar na costa. Eu e você, querido, éramos esse pecador que a gente poderia remar, colocar um motor de polpa, poderia ser um motor a vapor, um avião. A gente nunca ia chegar nesse porto. E eles estavam tentando. Isso está lá em Jonas, a partir do versículo 11. 11. Eu vou ler aqui também, né? E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntou-lhe: o que devemos fazer com você para a tempestade se acalmar? Jonas respondeu: jogue-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que está terrível tempestade, é culpa minha. Jonas sabia que era culpa dele, tá? Mas ele estava dormindo lá, quietinho. Não vou falar, mas ele sabia. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Querido, o pecado é esse mar tempestuoso, esse mar problemático. O pecado é essa bagunça que nunca vai dar em nada. Esse mundo é assim, não é só o pecado, porque tem coisas nesse mundo que não são pecados, mas está no mundo, que tá fora da realidade do reino de Deus. E aí, às vezes, a gente está querendo, ao invés de olhar para Jesus, servir a Jesus, a gente está querendo pegar um remo e tentar remar. Tudo isso que eu estou falando não tem nada a ver com a mensagem, tá? Isso aqui eu só estou lendo e a gente vai conversando, tá? Mas, porém, todavia, no versículo 14... Então, clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabiliza pela morte dele. O Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram o Jonas e o lançaram no mar. E no mesmo instante, a fúria e a tempestade se aquietou. Querido, não sei se você sabe, mas quando Jesus foi na cruz e morreu por mim e por você, a tempestade acalmou. Quando Jesus se entregou e foi morto e ressuscitou, abriu-se um novo caminho. Existe um caminho que leva para a terra. Mas Jonas foi lançado no mar. E você percebeu que quem não tinha nada a ver com o problema acabou, né? Então, sabe, eu sempre fico pensando assim, eu dou mais problema para o mundo lá do que aqui na igreja, porque eu não sou mais de lá. E se eu fico lá, eu causo mais problema para eles, então é melhor ficar aqui. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quero dizer. Querido, nós não se encaixamos mais nesse mundo. Não pertencemos mais a esse mundo de maneira alguma. Então, se você sai lá para fora, não sei vocês, quando eu vou eu sou convidado para alguma coisa, você fica sentado, você fica sem jeito, né? Você fica assim olhando, assim, aí, será que era aqui? Eu gostava tanto disso antigamente, eu fazia tanto isso, parece que você não se encaixa mais. Aí as pessoas dizem, você tá bem? Não, tá tudo tranquilo. É só você não tá. Aquele ambiente já não é mais aquele ambiente que fazia você vibrar. E prosseguindo, querido, falando sobre Jonas, aí vem a história, né? Aí vem um grande peixe e engoliu Jonas. E aí, para provar, umas 3 semanas atrás, um homem foi engolido por uma baleia. Estava nos jornais. Ele foi engolido, mas a baleia
jogou ele para dentro e em pouquinho tempo jogou ele para fora. Jonas ficou um tempinho lá. Não gostou muito da comida, não. Falou, não é qualquer coisa que eu como. Mas é possível um homem ficar lá. Aí entramos no capítulo 2 de Jonas, que é a oração. E, querido, eu fui estudar um pouquinho sobre essa oração, e eu não vou ler toda essa oração. Pelo menos tem 7 citações de salmos nessa oração dele. Pelo menos 7. Aí eu te pergunto, quem consegue citar 7 trechos de salmos hoje? É simples fazer isso? E misturar na sua oração? Jonas era um homem de Deus que conhecia a palavra de Deus. Jonas não era alguém inexperiente que não conhecia a Deus. Jonas não era alguém que estava se aventurando ou falando daquilo que não sabia. Jonas sabia exatamente. E querido, e esse grande peixe, quem aqui já ficou preso num grande peixe? Seja ele como eu, da vergonha, por exemplo. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou conseguir. Às vezes para mim estar falando aqui na frente, eu tive um processo muito, muito longo. Para mim ler em público, então, meu Deus! E sabe, o grande peixe aqui para Jonas foi para ele reconhecer que enquanto ele estava fora, fazendo o que ele queria, agindo da maneira que ele queria, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ele nunca tinha feito uma oração como essa, talvez. Eu não conheço toda a história dele, mas o que a Bíblia nos deixa, claro. Ele nunca tinha acessado com uma oração, ele estava num ambiente tão de as amarras, porque assim, quando diz um grande peixe, querido, você imagina você no estômago de um grande peixe. Não tem luz, imagino que devia ser um frio. Qual é a esperança? Qual é a esperança que você teria se você estivesse no grande peixe? A única coisa que ele fez foi clamar ao Senhor. E se você pegar ali no começo, então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia, clamei ao Senhor. Salmo 120. Querido, tem horas que a gente está numa situação tão terrível na nossa vida, que a gente está aí como Jonas. Não tem mais saída. Não tem mais o que fazer. Não tem luz no fim do túnel. Não tem nada. E aí, Jonas reconheceu. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Diante disso aqui, Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus. E aí eu queria deixar isso como uma dica. Se você, nesse momento, querido, está preso, está amarrado, está fechado num problema na sua vida, você que está numa circunstâncias de que você não sabe para onde ir, nem o que fazer. Porque o Jonas, dentro do grande peixe, o que ele podia fazer, querido? Se ele furasse o peixe, ele morria afogado. Já parou para pensar? Eu vou comer o peixe de dentro para fora e saio, né? Não sei se vocês já pararam para pensar que não tinha solução para ele. Porque se ele tenta sair do peixe, o peixe estava debaixo da água. E até ele subir, não sei se. Provavelmente sabia nadar. Mas, querido, não tinha solução. Você imagina, não sei se você é como eu, mas a gente planeja as soluções dos nossos problemas, não é assim? A gente fica tentando imaginar como eu vou resolver isso, eu faço assim, eu falo assado, eu não sei o que, não sei o que. Mas tem hora que o problema é tão grande que você fala assim, não tem solução. Isso eu não consigo. E é o que Jonas fez. A única coisa que ele lembrou foi de Deus. E querido, eu quero incentivar você. Se você estiver vivendo nessa situação, nesse aperto, a única solução, querido, é o nosso Senhor. Clama a Ele, peça a Ele. Seja na doença, seja na falta, seja inclusive na falta de perdão, querido. Se você está preso, está amarrado, não consegue perdoar, clama ao Senhor. É a sua angústia, é o seu problema. Sai desse peixe, porque quando ele clamou ao Senhor, nesse capítulo 2, quando ele orou, o que aconteceu?
Lá no finalzinho. Eu vou só pular porque é muito grande, a gente só vai conversando, tá? Eu já vou chegar lá. Versículo 9, vamos ler. Eu, porém, ofereci sacrifício a ti como um cântico de gratidão e cumprirei todo o meu voto, pois somente o Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Querido, então, o que Jonas fez? Eu estava rebelde. Querido, a história de Jonas também tem a ver com rebeldia, tá? Essa é a principal, e se não a principal mensagem que Jonas quer dizer. Mas eu fico me colocando no lugar dele, aí ele, todo arrependido, falando, né? Eu, porém, oferecerei sacrifício a ti como cântico de gratidão e cumprirei todos os meus votos. E aí vem, querido, aí quando a gente percebe que Deus está nos ouvindo, a gente fala, Deus, agora eu sou crente. Agora eu vou. Agora eu tô firme. Agora vai. Querido, e nosso Deus sabe o nosso coração, e Jonas estava sendo sincero aqui, porque o Senhor viu a sinceridade do coração de Jonas. E aí, o que Deus fez? Lançou ele para a praia. Aí nisso, Jonas se recompõe. Imagina cheirando peixe, né? Se só de limpar peixe na torneira, tirar as escamas, você fica cheirando peixe 2 semanas, imagina você ficar dentro uns 3 dias, né? Então, até chegar em Nínive, ele estava cheirando um peixe, vai fazer o quê, né? Depois disso, Jonas foi direto para Nínive. Ele foi cumprir o desígnio dele. E aí vem a história de Nínive, que é uma cidade próspera, uma cidade bem-sucedida. Alguns comentários bíblicos falam que lá tinha mais ou menos 120 mil pessoas. E Deus deu uma ordem para ele: vai lá, bem simples. Vai lá e fale que eles estão em pecado. Fale que Deus vai destruir eles em 40 dias. Não precisa falar nada, só fale isso, que vai vir juízo do Senhor sobre ele. E aí, o que aconteceu? Desde o nobre ao pobre, desde o animal até a criancinha, fizeram um jejum e se vestiram de roupa de saco. Para quem essa roupa de saco, querido, era uma vergonha para Israel. Vestir roupa de saco era algo vergonhoso. Uma cidade inteira se vestiu, os animais se vestiram. E nesse jejum que eles fizeram, querido, eu entendo, tá? A Bíblia não fala, mas ninguém comeu, inclusive a criança. Eu falei isso para os jovens, né? Porque isso aqui é uma parte da parte que eu preguei para os jovens. Inclusive a mãe não amamentou o filho. Ninguém comeu naquele período. Porque é o que a Bíblia está falando. Ninguém comeu, nem os animais, ninguém bebeu água. E aí vem o desgosto de Jonas. Que aí vem no capítulo 4. Eu vou no versículo, capítulo 3, versículo 9. Opa, deixa eu. Passou. Tanto as. Deixa eu ver se eu tô certo aqui. Caminho de voz. Não, vou ao capítulo 4. Versículo 1 do capítulo 4 vem por que Jonas fugiu. E aí agora eu quero entrar no que eu quero falar para vocês. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, estando pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. E é aqui começa o que eu queria falar. Querido, você conhece a Deus a ponto de saber o que ele vai fazer ali na frente? Porque quando Jonas fugiu, quando Jonas saiu para o outro lado, ele sabia exatamente quem era Deus. Ele sabia da misericórdia de Deus. Sabe, quando eu e você saímos lá para fora,
A gente sabe qual é a misericórdia de Deus com as pessoas. O tanto que ele é tardio em se irar com as pessoas. O tanto que ele é misericordioso a ponto de não levar em conta os pecados que está sobre as pessoas lá fora. Porque é muito simples, na nossa posição como cristãos, ou como a pessoa que se denomina evangélico, em viver num castelo bonitinho, cheio de bênçãos, igual Jonas vivia, e quando Deus nos ordena algo simples, de pregar o evangelho, a gente vai para o outro lado. Porque tem no nosso julgamento, querido, na nossa pequenez, a gente acha que tem gente mais merecedor, ou, se eu posso usar esse termo, né, que é errado, mas ou menos merecedor de ouvir a palavra de Deus. Jonas, ele olhou para Nínive e falou assim: esse povo não merece a misericórdia de Deus. Esse povo aqui não merece, por isso eu me irei, por isso que eu fui para o outro lado, por isso que eu deixei de cumprir os meus desígnios como profeta naquela nação, para aquele tempo. Eu deixei de ser aquilo que eu fui chamado para fazer e fui para o outro lado. Causei problema para os outros. Fiquei preso, eu me afundei em mim mesmo, que a oração dele diz a respeito disso. E dentro daquele grande peixe, ele se afundou em si mesmo, até reconhecer. E foi lá, e quando ele pregou aquilo que Deus, o que aconteceu, o povo se arrependeu. O povo se arrependeu. Querido, eu e você, nós somos Jonas nessa história? Porque eu já fui Nínive. Eu já fui Nínive. Eu já fui alguém que estava perdido nesse mundo. Eu já fui alguém que não sabia reconhecer a voz do Senhor Jesus, o senhorio do Senhor Jesus. Eu já fui, Nínive. Continuando, querido. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você responder para você mesmo, tá? Eu até anotei para não errar. Você conhece a Deus de verdade? E quando eu falo isso, querido, eu estou falando o Deus da Bíblia, não o Deus que a gente cria dentro de nós. Não a imagem de um Deus da minha vontade. Não a imagem de um Deus do meu querer, mas a imagem de um Deus que está na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos demonstra quem Ele é. E por incrível que pareça, querido, Jonas sabia dessa imagem, por isso ele não queria falar para Nínive, por isso que ele evitava falar, ele fugiu para não falar, porque ele sabia da misericórdia de Deus. Você realmente, querido, você realmente conhece Deus? Você realmente sabe do caráter dele? Em Salmo 63, 1, Caio, melhor 1 Pedro 2, 2. Se você quiser anotar, 63, 1 também vai falar sobre isso, mas eu vou ler só 1 Pedro. Desejai, como criança recém-nascido, leite espiritual não falsificado, para que por ele cresça para a salvação. Querido, todo mundo foi criança na fé e precisou ser alimentado pela palavra de Deus para entender quem era Deus, para compreender qual é os desígnios dele, qual é a vontade dele, o que é o evangelho. Todo mundo passou por esse processo. Tem algumas pessoas que recém-batizaram, faz parte errar, faz parte você ainda não entender algumas coisas que são ditas aqui, faz parte você ainda não entender o evangelho, vai dar um monte de confusão na cabeça. Tem hora que fala assim, mas o que eu estou fazendo na igreja? Eu não estou entendendo o que a Bíblia está dizendo. Querido, persista, continua. Porque você está sendo alimentado pela palavra de Deus e toda vez que você se expõe à palavra de Deus, você consegue conhecer uma fração a mais do nosso Deus. Um pouquinho a mais de quem Ele é. Um pedacinho a mais do caráter dEle, da vontade dEle. Então persista, como uma criança, por mamadeira, ele vai crescendo, vai ficando forte. Segunda pergunta. Qual é a mensagem de Deus para hoje? Querido, se você conhece bem a Deus, você também tem que saber qual é a mensagem dele para hoje. Para Nínive, era a destruição dela por causa dos pecados. Qual é a mensagem de Deus para hoje?
E eu listei um monte, eu só vou ler, tá? Porque é só os tópicos, porque eu não vou ler todos os versículos, todos têm versículo, mas eu não. Primeira coisa, querido, a mensagem de Deus fala sobre a criação e a queda. Amém? Segunda coisa, a necessidade de um Salvador. É a segunda, né? Terceira, a graça e o amor de Deus. O sacrifício de Jesus. A fé em Jesus. O arrependimento. A promessa da vida eterna. O chamado para seguir a Cristo. O chamado à comunidade, à comunhão. A esperança da volta de Cristo. Querido, todas essas coisas é a mensagem de Deus. Não dá tempo da gente falar todas elas, é muita coisa. Isso aqui é quase um livro, é uma enciclopédia bíblica para falar sobre tudo isso. Aqui está falando sobre desde Adão a Apocalipse, tá lá, desde Gênesis a Apocalipse. Tudo isso aqui acontece nesse meio de campo aqui, né? Começa ali, Gênesis 1 até o finalzinho de Apocalipse ali. Tudo isso, querido. A gente tem que entender que a gente tem uma mensagem para o mundo dizer, olha, houve uma queda, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. E essa necessidade, essa degeneração, essa destruição do pecado gerou a necessidade de um Salvador. E Deus providenciou um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas só providenciar um Salvador não era suficiente. Esse Salvador precisaria se sacrificar por toda a humanidade. E ele sacrificou, ele veio à terra, ele se tornou o menor de todos, querido, e deu a sua vida por os nossos pecados. E esse sacrifício gerou uma redenção, gerou um caminho, abriu um novo e vivo caminho. E nesse novo vivo caminho, ele nos fez e nos colocou na posição de filhos de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o sacrifício de Jesus não foi só para a nossa salvação, foi para nos inserir na família de Deus. Ele nos colocou na família dele, ele nos adotou, querido, em amor. E nos fez, querido, andar e desejar ser discípulo dele, falar sobre esse amor, falar sobre essa graça, falar sobre essa misericórdia, que é exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Não tinha ninguém que poderia pagar. Jesus era como aqueles marinheiros que estavam ali, remando, e a gente estava remando, e Jesus veio com a solução: joga o Jonas para fora. E Jesus era esse Jonas, ele foi o sacrifício, e aí ele abriu o caminho. E querido, mas não acaba só aí. Poderíamos ter um Salvador e tudo certo, e ser filhos de Deus, mas a esperança que ele foi para o céu e deixou um Consolador, que é o Espírito Santo, e para a gente crescer como discípulo e viver nessa terra como imagem e semelhança dele. E além disso, querido, ele nos deixou a mensagem: eu vou para o Pai, mas em breve eu vou voltar. A gente tem que crer nessa mensagem que Jesus vai voltar. E ele deixou um espaço, às vezes um espaço como uma igreja bonitinha, iluminada, com um palco, músico, às vezes uma caverna, às vezes uma casa, às vezes escondido, querido. Ele deixou a igreja de Cristo para viver em comunidade, para crescer uns com os outros, para lixar uns aos outros, para abençoar uns aos outros. Essa é a mensagem. E para falar e para finalizar, querido, ele deixou ainda mais uma coisa, Apocalipse, dizendo que lá no final, eu venci todas as coisas. Essa é a mensagem para a gente sair daqui, querido, e falar para as pessoas lá. Essa é a mensagem para hoje. Essa é a mensagem que deveria estar no nosso coração. E se não está, querido, coloque no seu coração. E se está, querido, não faz igual o Jonas, corre para o outro lado. Vai falar dessa mensagem. Vai falar, porque Jonas recebeu uma mensagem e foi para o outro lado porque ele sabia qual seria a atitude de Deus. Aí, diante disso, querido, vem a terceira pergunta. Por que não fazemos como Jonas não fez? Querido, talvez eu e você, eu vou falar por mim, né? Não sei você, né? Talvez você seja... Eu tenho selecionado quem eu falo de Jesus. Eu tenho os meus prediletos. Tem as pessoas que eu amo mais. Tem as pessoas que eu não quero que saiba que eu sou cristão. Tem as pessoas que, se eu falar que sou crente, ele vai assim: mas você é crente com essa atitude, né? Então, para que eu vou falar da mensagem?
Tem outras pessoas que eu não vou com a cara, não gosto dela. Para que eu vou falar dessa mensagem? Jonas estava nessa situação. Ele olhou para o povo de Nínive e falou assim: para que eu vou falar? Eu não gosto desse povo. Esse povo vai se arrepender e Deus vai ser misericordioso, Deus vai ser bonzinho com eles e vai deixar eles viver. Querido, que triste isso, né? Talvez não seja a nossa intenção, e eu espero que não seja a nossa intenção. Mas tem hora que a gente faz uma acepção para quem a gente fala de Cristo. Tem pessoas que a gente dedica a nossa força, a nossa dedicação, a nossa energia para falar de Cristo. Mas tem outras pessoas que a gente não faz nem questão de falar. E sabe que me preocupa dentro de mim? Porque essa versão de Deus é uma imagem que eu criei dentro de mim. Essa versão da mensagem de Jesus é uma... Querido, Jesus morreu por toda a humanidade. Ele morreu por todo mundo. Inclusive das pessoas que você, hoje, nesse momento, talvez não seja... tenha as melhores flores possível, né? Com ela. Talvez a pessoa que te magoou... E, querido, eu não estou dizendo sobre abuso, eu não estou dizendo nada disso. Cada situação é uma situação. Ah, fulano me abusou, eu tenho que ir lá. Não, querido, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você for muito parecido com eu, tem hora que a gente para de conversar com os nossos irmãos na fé por causa de uma cadeira. Dirá as pessoas que estão lá no mundo que a gente briga por causa de um trânsito, por causa de 10 segundos a mais que você ia demorar para chegar no local que você iria. Você não pôde ir um pouquinho mais devagar. Eu sei que é difícil andar quem tá lento na rua, dá um comichão no coração, né? Mas, querido, e às vezes a gente tá deixando de falar do evangelho de Deus para ser raivoso com as pessoas lá fora. Gostamos muito da destruição. Arrependam, vocês vão tudo pro inferno. Mas às vezes a gente não gosta de dizer: Jesus te ama. Ele morreu na cruz por você. Nós somos muito ligeiros, querido, em fazer. E se Deus não tivesse essa característica, eu tenho certeza que Jonas tinham saído com alegria para falar para Nínive: Deus vai destruir Nínive, então agora eu vou. Deus vai destruir Nínive, então eu vou, porque eu sei que ele vai. Mas ele conhecia o Deus que ele servia. Eu não vou, porque ele é misericordioso. Querido, às vezes nós não estamos falando mais do amor de Deus, porque a gente sabe da misericórdia de Deus. A gente sabe que Deus pode pegar um ladrão, pode pegar um assassino, pode pegar um mentiroso. Tudo que o pecado faz em nós, ele pode converter em alguém, um filho amado, que tem uma posição em Cristo Jesus. É chamado para prosperar, querido. E quando eu falo prosperar, não é só ganhar dinheiro, é viver reinando nessa terra. É sair da miséria do pecado e viver no reino. Deixa eu chegar aqui. E no capítulo 4, a partir do versículo 9. Ali no capítulo 4, Deus fez um teste com Jonas. Jonas saiu de Nínive e ficou do lado de fora, porque estava esperando uns 40 dias para chegar o prazo que ele deu. Então ele arrumou um lugar para ficar sentado para ver o que ia acontecer. Aí Deus, na sua sabedoria, fez crescer uma árvore. Né? Ele cresceu ali, cresceu uma folha larga, tampou o sol, trouxe um refresco sobre a vida de Jonas. Aí no outro dia, Deus mandou um bichinho, comeu a raiz e a folha, murchou. Comeu a folha, quer dizer, não murchou não, ele comeu a folha. E aí Jonas pereceu no sol. E aí Jonas ficou bravo com Deus por causa do sol. E aí Deus foi questionar ele, a partir do versículo 9. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar irado por causa de uma planta?
Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Querido, Jonas era meio temperamental, né? Tudo é, quero morrer, né? Ele sabia com o que ele estava falando, né? Então, o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para ela crescer. Ela depressa aparece e depressa murcha. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabe decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E aqui talvez, quem sabe, todavia, entretanto, você já ouviu falar daquele termo assim que as pessoas são melhores do que coisa? Se você não tinha um versículo bíblico para falar, você tem agora. Querido, as coisas não são importantes. Jonas estava bravo com Deus porque ele perdeu uma sombra. Mas ele não estava bravo com Deus porque Deus foi misericordioso. Ele não estava bravo com Deus porque ele ia destruir 120 mil pessoas. Ele ia conduzir para a morte 120 mil pessoas. E ele não estava irado com isso, com Deus. Mas ele estava irado com Deus porque Deus fez um largato, sei lá o que é, um bichinho comer a folha e tirar a sombra. Quer dizer, eu me preocupo mais com as coisas deste mundo, com as coisas que me dão prazer, com as coisas que me dão conforto, do que com as vidas que estão me cercando, as vidas que estão indo para o inferno já, querido. Quem não tem Jesus é fadado ao inferno. E Jonas estava provando que ele se preocupava mais com as coisas, ele se preocupava mais com a planta, com a sombra, com a água fresca, sabe? Aquela ideia de eu estou bem, eu estou vivendo bem, eu tenho o que eu quero, eu tenho os bens que eu quero, eu estou alcançando os meus sonhos, para que eu vou me preocupar em falar do evangelho? Porque eu estou vivendo bem, eu estou descansado, eu tenho a sombra da... Então, para mim está suficiente, eu estou vivendo a minha vida da melhor forma possível, querido. E Deus prova para ele que você não está preocupado com essas vidas que estão lá fora, sem o amor, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus. Você não está preocupado que se eu descer fogo sobre essa cidade, não vai sobrar nenhum animal, não vai sobrar ninguém. Mas você está preocupado que uma folha que estava sobre a sua cabeça, que você não plantou, não é você que prosperou para ela fazer. Querido, tudo que temos foi dado por Deus. Foi as nossas habilidades, Deus nos abençoou para ter habilidade para ganhar dinheiro. E às vezes a gente fica assim, mas é minha habilidade, queridos. Olha, eu sou baterista, né? Não mais agora. E o que mais um dia me chamou, né? Agora eu só toco aventuraramente, de vez em quando o baterista dá uns migué, daí eu faço apresentações. Mas um dia eu fui confrontado com isso. Por muito tempo, querido, eu achei que eu era o baterista. Não no sentido de, minha identidade era ser baterista. Então eu sou baterista. Aí uma pessoa muito sábia falou assim, e se você não puder mais tocar? Quem você é? Querido, eu e você temos habilidades, amém? Tá tudo certo. E se você não puder exercer a sua habilidade? E se essa habilidade faltar? E se sua identidade se ferir por isso, querido, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se a sua habilidade for mais importante do que ser filho de Deus, ter uma identidade curada em Deus, ter uma posição no reino de Deus. Então, assim, eu sou o Danilo, filho de Deus, que de vez em quando toca uma bateria, de vez em quando prega, cuida do som, mas isso é só para servir o reino. Mas se caso acabar a igreja, começar a perseguição, eu continuo sendo Danilo, filho de Deus. Eu continuo com a minha posição em Cristo Jesus. Não somos dependentes do que aquilo que fazemos, não somos dependentes das coisas que temos, somos dependentes do nosso Deus. Amém? Eu sei que é uma palavra um pouco dura, mas assim, querido, a gente precisa acordar. Existe uma Nínive na nossa frente. Existe uma Nínive na nossa frente,
Tem muita gente perdida, tem muita gente lá que está fadado à destruição, fadado ao inferno, e a gente brigando por causa de filosofias desse mundo, querido. Brigando porque eu acredito desse jeito, eu acredito desse outro jeito. Brigando porque eu não concordo. Querido, discordar tá tudo certo, tá? Não é, não pode. Não, pode discordar, tá tudo certo. Eu só estou dizendo que isso não deveria nos separar. Sabe, não deveria. E eu não sei se vocês já fizeram isso, eu já fiz isso jogando bola algumas vezes, não foi uma vez só. Ou fazendo qualquer outra. Vocês já tomaram rasteira de você mesmo? Já? Vocês bateram aqui atrás assim, fez. E aí você. Quem me derrubou, né? Às vezes, querida, a igreja é como uma rasteira de você mesmo. Você está caminhando, vem o seu próprio pé e bate em você. Aí você tem que lembrar que dói atrás, que você tem que levantar. Mas levanta! Levanta! Porque a igreja é um corpo, querido. Então, de vez em quando, a gente faz isso. De vez em quando, a igreja dá uma bambeada. Tem um pé mais rebelde que abre, bate na quininha, daí dói todo o corpo, né? Ai, dá até arrepio quando bate o dedo, né? Tem uns mais rebeldinhos, né? Que sai pelos cantinhos aí batendo. Tem a canela que bate. Eu não sei vocês, mas é incrível. É incrível. Toda vez que eu carrego alguma coisa que tem um negócio, eu bato minha canela para carregar. É um negócio absurdo. Eu não sei se é minha falta de habilidade. Mas, querido, não, eu e você não podemos ser como Jonas. Mas também devemos ser como Jonas. Ué, pastor, aí você complicou a minha cabeça. Devemos conhecer o nosso Deus profundamente como Jonas. Mas não devemos usar esse conhecimento em nossa própria vida ou para nossa própria vontade. Ao mesmo tempo, Jonas é um exemplo de alguém que conhece o caráter de Deus, a vontade, aquilo que Deus é, a direção que Deus está seguindo, o que Deus vai fazer. Só que ele se recusou, mesmo sendo desígnio de um profeta, a falar aquilo que Deus tinha mandado. E querido, só para não terminar, eu queria convidar você, querido, a te chamar no principal ministério da sua vida. Se essa palavra, se você esquecer tudo que eu disse, se você não lembrar nada que eu disse, lembre-se só desse versículo. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Tem algumas outras versões que vai dizer que Ele nos deu o ministério de reconciliação. Primeiro, Ele nos conquistou. Alguém teve que falar do amor de Deus para nós, temos que apresentar reconciliação. E ao mesmo tempo, querido, esse chamado é para mim e para você, que é para eu e você, querido, usar esse ministério. E aí eu vou falar com alguma propriedade, como eu sou músico. Não somos do Ministério de Louvor, somos do Ministério de Reconciliação. Não somos do Ministério Pastoral, somos do Ministério da Reconciliação. Não somos do Ministério de Serviço, mas somos do Ministério da Reconciliação. Não somos do Ministério da Mídia, mas somos do Ministério da Reconciliação. Ou do infantil. Todos nós, querido, eu e você, em uma unidade, somos desse ministério. Temos que reconciliar com aquilo que o Espírito Santo tem depositado em nós, daquilo que a gente conhece do Deus vivo e poderoso, do amor dele, da graça, da misericórdia. Temos que levar essa palavra, esperar o Espírito Santo fazer aquilo que é necessário, fazer aquilo que é da vontade dele. Querido, quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo, mas o nosso papel é não parar de falar sobre esse ministério da reconciliação. A gente tem que abrir as nossas bocas e dizer, ei, olha, existe um caminho, ei, existe uma solução. Você está com fome, existe pão na casa do pão.
Existe a graça de Deus. Ele não imputa sobre você os seus pecados. Ele não vai te condenar, querido. Ele é amoroso. Só que ele tem uma palavra dura: arrependa-se. Ele tem uma palavra dura: arrependa-se. Porém, ele está te chamando: arrependa-se, porque se você se você pegasse, tomar a sua cruz, aquilo que o mal, aquilo que te destruía, que era o pecado, não vai mais te destruir. Aquilo que te levava para o inferno não vai mais te levar para o inferno. Aquilo que te afastava de Deus não é impossível agora, porque Jesus pagou com alto preço. O sangue dele é poderoso para nos lavar de todo o pecado. É isso, querido, é abrir as nossas bocas e dizer para os nossos colegas de trabalho, para a nossa família: ei, é necessário se arrepender sim, mas existe um Deus amoroso que escuta as nossas orações, que lembra de nós nos dias mais difíceis, que sabe qual é as nossas angústias, as nossas lutas. Arrependam-se, mas clame ao Senhor. Arrependam-se, mas falem, chame Jesus como Senhor e único Salvador. Reconheça o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. A gente tem que falar essa mensagem, querido, tem que sair de nós. Foi o que Jonas negou para Nínive, ele não quis falar. Arrependam-se, porque Deus vai te destruir. Mas quando Deus pegou Jonas, ele falou, eles se arrependeram e Deus livrou Nínive da destruição. Essa é a mensagem da cruz, querido. Essa é a mensagem que Jonas não queria dar. Eu queria convidar vocês para a gente orar. Se quiser ficar em pé, querido, para falar igual o pastor fala, para parecer que está acabando. Querido, eu queria de verdade que você fizesse essa oração. Eu posso fazer uma oração aqui, muito, talvez, mas sabe, se você não quiser falar do Evangelho, não vai ser um pastor que vai te convencer. Não vai ser nem o Espírito Santo. Agora, se você decidir falar do Evangelho, querido, eu garanto que amanhã vai ter pessoas na porta do seu trabalho, do lado da sua cadeira do seu trabalho, no seu caminho, que vão precisar ouvir uma palavra do Senhor. Que vão precisar ouvir o Evangelho da graça. Que vão precisar ouvir quem Ele é de verdade. Que existe o amor de Deus que está sobre a igreja, que esse mundo não tem ainda. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu oro, Senhor, primeiro me arrependendo, Senhor, por todas as vezes que eu negligenciei pregar o Evangelho, Pai, que o Senhor nos deu. Todas as vezes que eu negligenciei em falar do Teu amor, em falar da Tua graça, em falar dessa mensagem da cruz. Todas as vezes que eu não fui testemunho nas minhas atitudes, não fui testemunho de alguém que é do Senhor, que é filho, que pertence a um reino, que tem uma identidade em Cristo Jesus. Mas também, Senhor, não me perdoa, Senhor, se alguma vez eu fui como Jonas, Pai, que eu corri para o outro lado do Evangelho, que eu corri para o outro lado da mensagem, das Suas instruções, daquilo que o Senhor tem dito, Pai. Mas é tempo, Senhor, de avançar, Senhor, em falar do Teu amor. É tempo de, como igreja, nós avançarmos no Seu amor. É tempo, como igreja, começar a abrir as nossas bocas e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. É tempo da gente erguer as nossas vozes e as pessoas reconhecer que há um Salvador, que há alguém que morreu na cruz, aquele que foi no passado para nós como Salvador e está presente hoje com sangue vivo e eficaz para lavar todo o pecado. Que possamos ser essa mensagem viva para esse tempo, para essas pessoas, para essa cultura, Senhor. Pai, não há uma cultura demoníaca, não há uma filosofia do diabo, Senhor, que seja capaz de parar o Teu Evangelho, Pai. Não há uma mentira que esse mundo possa contar, não há a degradação do pecado que possa conter, Senhor. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a verdade que rompe todas as coisas, que muda todas as coisas, que isso seja uma verdade em nós, Pai, que possamos sair daqui, Pai, com a esperança, Pai, que o Evangelho, Senhor, pode mudar qualquer situação, em qualquer cenário, Senhor. Não importa quem está governando, Pai, não importa quem é o prefeito da cidade, não importa o emprego, quem é o patrão, não importa quem é a professora, não importa nada, Senhor. Sabemos que o Senhor pode fazer
todas as coisas. O Senhor é poderoso para mover montanhas. O Senhor é poderoso para mudar situações. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor é poderoso para muitas coisas, Senhor. Mas sabemos, Pai, que o Teu Evangelho é a solução para aqueles que estão perdidos. Por isso oramos nesse momento, Pai, e cremos, Pai. Cremos, Pai, que a Tua igreja, Senhor, não se calará mais, não fugirá da Tua palavra, não sairá correndo, Senhor, para o outro lado. A Tua igreja começará a pregar cada vez mais o Evangelho. A Tua igreja vai viver o melhor tempo dela, porque ela não vai mais negligenciar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada e te vejo no louvorzão. Amém?